louvamos a Ele, bendizemos a Ele, porque o Senhor é bom. E a palavra do Senhor nos garante, né? Louvado seja Deus, que a benevolência, a misericórdia do Senhor dura para sempre. O Senhor tem tido misericórdia de nós todos os dias. Nós estamos aqui para adorá-lo, para bendizê-lo e glorificar o nome do Senhor. Ele é digno de toda a honra e toda a glória. Passamos a leitura do Salmo número 100. Louvado seja Deus. Salmo de número 100. O salmista escreve: celebrai o júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com canto. Sabei que o Senhor é Deus. Foi Ele e não nós que nos fez povo seu e ovelhas de seu pasto. Entrai pelas portas dele com louvor, e em seus átrios com hinos. Louvai-o e bendizei o seu nome, porque o Senhor é bom e eterna a sua misericórdia, e a sua verdade estende-se de geração em geração. Então o salmista escreve assim, irmão: celebrai com júbilo, com alegria, todos os moradores da terra. Não é o João, nem o Antônio, é todo mundo. E está dizendo mais, dizendo assim: servir ao Senhor com alegria. Servir a Deus com alegria. Porque tem dia que a gente, né? Só a graça, né? Servir ao Senhor com alegria. Apresentai-vos a Ele com um cântico. Sabei que o Senhor é Deus. Foi Ele e não nós que nos fez povo seu e ovelha de seu pasto. Se não me falha a memória de João, a Bíblia diz assim: não foi vós que escolheste a mim, mas eu que escolhi a vós. Eu que escolhi. É interessante isso, porque quando o Senhor vai falar com Jeremias, ele fala assim: antes que formasse o ventre da tua mãe, eu escolhi. O Senhor sabia por tudo que a gente ia passar. E em todo momento, ele fez a promessa que daria. O Senhor não se afastou de nós. Às vezes é nós que nos afastamos dele. É nós que deixamos um cantinho. Não é da intimidade. Mas o Senhor continua sendo bom. Ele é bom. E a sua misericórdia é eterna. A sua verdade estende-se de geração em geração. Aí a palavra diz: se nós formos infiéis, o Senhor continua fiel. Porque Ele não pode pegar as mesmas. Oh, aleluia. Querendo Deus, eterno Pai, nós entramos na tua presença, Senhor, reunidos neste lugar. Viemos, ó Deus, com o nosso coração desejoso para te adorar, Senhor. Oferecer ao Senhor o nosso louvor, a nossa gratidão. Ó Deus Todo-Poderoso, infinita é a tua bondade, a tua misericórdia. O teu amor tem nos alcançado todos os dias, quando acordamos, quando abrimos os nossos olhos, ó Deus, contemplando, Senhor, a natureza, te adorando, ó Pai. E muitas das vezes, Senhor, nos falta, Senhor, só Deus, meu Pai, a boca, um louvor para te adorar, Senhor.
Porque às vezes nós estamos preocupados com aquilo que tem nos afligido. Mas, ó Deus Todo-Poderoso, nessa oportunidade que o Senhor nos concede, queremos oferecer ao Senhor nossa gratidão. Queremos oferecer ao Senhor, nosso Deus, meu Pai, nosso louvor. E dizer que o Senhor é bom, aleluia. Oh, glória. Oh, glória, Jesus. Bendito é o teu nome. Seja conosco, Senhor, esse culto de adoração ao teu nome. Fala o coração da tua filha, o coração do teu filho. Ó Deus, o Senhor tem a liberdade com o teu Santo Espírito de agir ao nosso meio. Acalma o nosso coração, aquieta a nossa alma e fala conosco no nome de Jesus. Amém e amém. Tomai os assentos, meus irmãos. Glória a Jesus. Louvamos ao Senhor com alegria, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Até aqui a mão do Senhor tem sido estendida sobre nossa vida. Vamos adorar a Deus, cuidar em nome de Jesus. Eu vou louvar a Deus comigo e o presente de Paulo um pouco mais. Eita, louvado seja Deus. Meu Deus. Vamos louvar a Deus com o hino de número 126. Esse hino foi escrito por Frida Vinga, esposa de Gunnar Vinga. Glória a Deus. No momento difícil da vida dela, ela escreveu isso. Glória a Deus. Aleluia. Venha tempo que confia no Senhor como fez Abraão. E ainda que não via, e assim a fé não foi em vão. É feliz quem segue fielmente os caminhos santos do Senhor. A minha oração é paciente, esperando o seu Salvador. O Senhor e a salvar não duvidam com os seus profetas, mas levam sempre a confessar para o que poder dos céus e depois sair do mesmo mundo. Como mensageiros do Senhor, com grande e amor profundo, proclamando Cristo Salvador. Quem quiser de Deus tirar tudo, passará por mais preocupação. As alturas santas fiquem voam, sem as asas da humilhação. O Senhor tem dado aos seus queridos parte do seu glorioso Espírito. Tem o coração por mais feliz, mas na guerra olha a viver. Quando batidas torres já permanecem, mas os
céu começam a brilhar, quando as esperanças desvanecem, o amigo vem que vai orar, os mais velhos vivos depois dias, por escritos em inundação, e do céu as vindas demonias se ouviram a escuridão, se combinam inteiramente na imensa graça do Senhor, seja bem com o pensamento, envolvia o seu santo amor. Aleluia, seja a divisa do herói todo vencedor, e do céu mais forte vem a brisa, ele leva os filhos do Senhor. Aleluia. Paz do Senhor Jesus. Amém. Glórias a Deus. Hino 394. Outro hino que foi escrito por Frida Lima. Um momento muito especial no casal. Amaldiçoará. Em sua te precisar ser, só terminar logo a nossa avante em Cristo pensando, em coração vigiando, como se a boca da vida sempre. Não desafies os rituais, vai a paz está em Jesus e nosso adora-nos vai levando, como Jesus perdoando, alegremente amando da vida. Ser conformado em Cristo Jesus, somente paz e som. Não suportando a mensagem das vezes, vai ser o amor do caminho, e paz aos seres trabalhadores, quando enfim largares a Jesus te glorificar, com santo corpo em glória e luz de vosso lugar. Esquecerá teus milagres de ovações e pesares, quando o céu escutas glória a Deus. Os irmãos
irmãos conhecem a história desse filho? Quem conhece? Gunnar Wigner, esposo de Frida, depois deles ter chegado ao Brasil, começado a pregar o Evangelho, a falar de Jesus para as pessoas, a falar do batismo do Espírito Santo, a ter curas, milagres feitos por Deus através da vida desse casal, do Daniel Berg, sua esposa. Eles começaram a passar necessidade, começaram a ter problemas, dificuldades, criticados, falando que eles mexiam com feitiçarias. Enfim, ele chegou em sua casa e disse para a esposa: filho, arrume a mala, nós vamos embora desse país. Arrume a mala que aqui não dá, a gente está tentando trazer a palavra, o amor de Deus, mostrar Jesus, a gente só é criticado, só joga pedra em nós. Estou desanimado, estou cansado, arruma a mala, vamos embora. Ela entra no seu quarto e Deus começa a falar com ela e coloca no coração dela este. Ela volta no seu encontro, o esposo de Gunnar: você já arrumou a mala? Eu estava ajeitando a mala, mas Deus me deu um hino. Você quer ouvir? E ela começa: quem sua mão ao arado já fez, constante precisação. O sol sempre vai, logo vai escurecer. A noite estou pensando em oração vigiando, como que amor trabalho a Deus céu. As lágrimas já começaram a cair dos seus olhos. Ele disse: acabou? Não, tem outro. Não desafies por sendo a cruz maior que a mais pesada levou meu Jesus e consola. A roupa nos vai levando, como Jesus levou. Alegremente cantando, não volta a fazer a barra? Não, vamos continuar ali. E assim foi o hino todo. Deus fala conosco: não desanime, você, glórias a Deus. Vamos fazer a leitura da palavra inicial. Glórias a Deus. Salmo de número 34. Salmo de número 34. Aleluia. Glórias a Deus. Oh, aleluia. Glória a Deus. Versículo 1 até 8. Bendirei o Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará sempre nos meus lábios. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma. Os humildes o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei o Senhor comigo, e todos a uma lhe exaltemos o nome. Busquei o Senhor, e Ele me acolheu. Livrou-me de todos os meus temores. Contemplai e sereis iluminados. E os vossos rostos jamais sofrerão vexame. Clamou este aflito, e o Senhor o ouviu, e o livrou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que os temem, e os livra.
Ó, provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Amém? Vamos orar? Quem necessita de oração? Ô Papai do céu, estamos alegres, Senhor, na tua presença, Pai. Estamos alegres, Senhor, porque o Senhor cuida de nossas vidas, Senhor. É o Senhor que abençoa o nosso levantar, Pai, o nosso deitar. Se estamos de pé, meu Pai, nessa noite, louvando e agradecendo o teu nome, meu Pai. Oh, Papai, é o Senhor que cuida de cada um de nós, meu Pai. Somos gratos ao Senhor, meu Deus. Viemos nessa noite trazer o nosso louvor, a nossa adoração a Ti, meu Pai. Receba, meu Deus, com a mão suave, um cheiro suave, meu Deus. Oh, Papai do céu, nós te adoramos nesta noite, meu Pai. Abençoe cada um que aqui veio, meu Pai. Talvez com o coração partido, desanimado, triste, abatido. Mas é o Senhor que dá força, meu Deus, é o Senhor que engrandece, meu Deus. É o Senhor que exalta aqueles que estão humilhados, que estão abatidos, meu Pai. E nessa noite, meu Pai, restaura as nossas forças, meu Deus. Renova a alma, meu Deus, renova a alma daqueles que estão cansados, desanimados, meu Pai. Oh, receba a nossa oração nesta noite. É por fé que nós oramos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Vamos de novo. Amém. Vamos louvar com a igreja com a palavra do Senhor. Amém. Os irmãos que puderem se colocar em pé, nós adoramos o nosso Deus esta noite. Amém. Aleluia. Esse amor
Aleluia. Esse Deus tremendo, soberano, se importa por cada um de nós. Esse Deus tremendo, Ele cuida de cada um de nós. Esse Deus tremendo, soberano, Ele conhece todas as coisas. Ele sabe o que se passa comigo, o que se passa com cada um de vocês que estão aqui. Ele sabe o que se passa dentro do nosso coração. Ele sabe o que se passa na nossa mente. Ele sabe o que se passa no nosso particular. Aleluia. E Ele se importa, aleluia, com as nossas vidas. Ele se importa com a situação que nós muitas vezes vivemos e pensamos que estamos sozinhos. E pensamos muitas vezes, até mesmo que ninguém lança na nossa mente, que Deus não sabe, que Deus não se importa, que Deus, às vezes é até que está aí que estamos. Ele é soberano, Ele sabe todas as coisas. E Ele mesmo sendo tão grande e poderoso, Ele se importa com cada um de nós. Ele cuida de cada um de nós. E é por isso que nós estamos aqui. Porque o Senhor tem cuidado de nós. Aleluia. Então adore esse Deus santo, soberano, que Ele é digno de toda adoração. E creia no seu amor a Ele. Aleluia. Diga para Ele, sou grande, Ele, quão maravilhoso Ele é. Aleluia. Não perca a oportunidade de ser ajudado. Vou adorar. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Eleva-me a minha vida. Tu és tremendo. Glória a Deus. Tu és tremendo. Tu és tremendo. Glória a Deus. Quando um homem judeu viu a sede que havia em mim, o Senhor me conheceu e ofereceu uma água que jorra sem fim. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais estar em outra sentido. Não precisa ele abrir outra pra minha sede saciar. Uma vez que eu já ouvi teu falar, minha vida vencedor, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, não precisas por pensar. A sede que havia em mim, o Senhor me conheceu e ofereceu uma água que jorra sem fim. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não
Adore a Deus, irmão. Esse é um culto de adoração. Um culto de adorar o Senhor. Lá em Lucas capítulo 7, vai contar a história que Jesus foi convidado por um fariseu chamado Simão aí na sua casa. Ele vai com os discípulos. Começa a reunião, começa o encontro. E nada de extraordinário acontece. Mas entra uma mulher que não tinha sido convidada e começa a adorar, começa a beijar os pés, começa a enxugar seus pés com os cabelos, joga um perfume caro nos seus pés. Ela não foi pedir nada, irmão. Ela foi simplesmente adorar e trazer a sua melhor oferta. O que nós estamos fazendo aqui nessa noite? Adorando o Rei dos Reis. Lembra do salmo que o pastor leu? Celebrai conjunto ao Senhor, todos os moradores da terra. Servir ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com cânticos. Isso tem que ter um corinho. Celebrai conjunto ao Senhor, todos os moradores da terra. Servir ao Senhor com alegria, apresentar-nos a Ele com cânticos, porque o Senhor é bom e eterna a sua bondade e a sua fidelidade de geração a geração. Aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Eu não quero, gostaria de dar oportunidade para a irmã. Deu, amém? Glórias a Deus. Irmão Marco, você tem um louvor? Apresentar sobre a sua fé, o seu dízimo. Já peço para o irmão fazer uma oração.
Glória a Deus. Glória a Deus, novamente, com a sua paz, Senhor. Amém. Vamos colocar de pé nesse programa. Soberano Deus, Eterno Pai, graças te damos ao Senhor mais uma vez, estamos na tua presença. Queremos apresentar a Ti, ó Pai, para receber seu perdão, Senhor, que o Senhor venha abençoado, Pai amado, cada um, Senhor, nesta noite, ó Pai. Pai amado, Pai querido, queremos ser gratos a Ti, ó Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, Senhor, a cada um de nós, ó Senhor. Agradecemos a Ti, Pai amado, pelo teu amor, pelo teu carinho, Senhor, por todos os cuidados, Senhor, que o Senhor tem, Senhor Jesus, com cada um, ó Pai. Abençoa, Senhor Jesus, a cada irmão, Senhor, que está nessa noite, ó Pai. Não deixe que ele saia, Senhor, da mesma maneira que entrou, mas que ele venha sair transformado pela tua graça, Senhor. E o teu nome venha ser glorificado para todos sempre, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Você sabe, meu canto, não culparei a carne espontâneo a meu Senhor. Não cessarei, meu canto, não pouparei a carne escurado para meu Senhor. Pelo que não olha peixes no mar, pelo que não olha estrelas no céu, pelo que só vem a escurecer, o meu Deus permanece fiel. Eu não posso retroceder, meu espírito é tão adorador. Te amo, te adoro, Senhor. Meu canto, não pouparei a carne escurado, não me Senhor. Pelo que não há peixes no mar, pelo que não há estrelas no céu, pelo que só vem a escurecer, meu Deus permanece fiel. Eu não posso retroceder, meu espírito é de adorador. Te amo, te adoro, Senhor. Guarde o meu coração, a alegria que invade o meu ser. Eu não consigo controlar a emoção, eu desejo transformar e correr. A paixão que queima por dentro, por isso eu não posso parar. Quero glorificar o dentro e vou adorar.
eu domino onde peixes no mar, eu domino onde estrelas no céu, eu só venha escurecer, o meu Deus permanece fiel, eu não posso retroceder, meu espírito é de adorador. Te amo, te adoro, Senhor. Meu campo a carne esfolado, próprio Senhor. Se agradeço a oportunidade de falar. Tem espírito de adorador aí, irmão? Glória a Deus. Mesmo na dor você canta? Aleluia. Ontem a irmã Jaqueline, no culto de oração, uma breve palavra que ela trouxe, mas tão marcante, falando de Abacuque, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor, Deus, é minha fortaleza e faz os meus pés como os da corça e me faz andar firme. Glórias a Deus. É assim um adorador. Mesmo em luta, mesmo em tristeza, mesmo em dificuldade, ele continua adorando. Ele não nega esforço. Amém? Vamos para a palavra? Nós, se for, a gente tem momentos na vida da gente que a gente não entende porque a hora passa tão rápido. Quando a gente está trabalhando, a hora marca lá o relógio. Chega na hora do almoço, uma hora boa que você nem vê. Vai para casa, na hora de dormir, na hora de levantar, vou trabalhar outra vez. E assim é no culto. Quando o negócio está bom, o relógio parece que dispara. Mas glória a Deus. Se está bom, está gostoso, com o Senhor, vai ficar melhor ainda com a palavra. Amém? Minha esposa está trazendo a palavra, que Deus vem abençoar, falar do coração da igreja, falar aquilo que a igreja precisa ouvir. Amém? Mais uma vez, um cumprimento de irmãos com a paz do Senhor. Amém. Êxodo 33. Versículo 15. Êxodo 33, versículo 15. Amém? Amém. Então lhe disse: se tu mesmo não fores conosco, não nos faça subir daqui. Pai, em nome de Jesus, Senhor, Deus, eis-me aqui diante do Senhor, diante da igreja. Eu quero, Senhor Deus, pela tua graça e misericórdia, pedir que o Senhor, em nome de Jesus, Senhor, venha me usar para a glória do teu nome, para a edificação da tua igreja, que o Senhor venha falar com o teu povo, Senhor, aquilo que o Senhor tem proposto para falar. Porque o Senhor sabe, Senhor Deus, que a tua igreja precisa ouvir, Senhor. Pai, em nome de Jesus, que não saia nenhuma palavra da minha boca que não seja tua. Que o teu nome seja exaltado e glorificado nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar? Amém. Glórias a Deus. Então lhe disse: se tu mesmo não fores conosco, não nos faça subir daqui. Moisés disse isso ao Senhor. Se o Senhor mesmo, ou seja, não manda representante para me acompanhar, não, Senhor. Vem o Senhor comigo, acompanhe o Senhor a mim, não mande outro, não.
Eu não quero outro, eu quero o Senhor. Aleluia. Mas nós vemos também no versículo. No versículo 5 do capítulo 33, que diz assim: Porquanto o Senhor tinha dito a Moisés, dizei aos filhos de Israel, povo obstinado és. Se por um momento eu subir no meio de ti, te consumirei. Porém agora, tira de ti os teus enfeites, para que eu saiba o que hei de fazer. Versículo 3. Nós vamos ver nessa palavra aqui, irmãos. O Senhor já havia tirado o povo de Israel do Egito, já havia levantado Moisés para liderar o povo. O povo estava ali como escravo, como nós bem sabemos, sofrendo numa terra distante, debaixo de um jugo, né? Que não era suave, né? Que era um jugo de escravidão mesmo. E sofrendo ali numa terra distante, com costumes diferentes. E o povo foi se envolvendo com aquele costume, o povo foi se envolvendo com aquela cultura, né? Mas o povo ali sofria por ser escravo e por estar longe da sua terra. Então o povo começa a clamar para que Deus enviasse um Salvador, alguém que pudesse tirá-los daquela situação que eles estavam vivendo. Mas por que mesmo que eles foram parar? Já começava a desobediência. Irmãos, muitas vezes a gente passa por situação e a gente corre para clamar ao Senhor, mas se a gente tivesse obedecido a Ele, a gente não passaria. E o povo de Israel aconteceu isso. Em desobediência a Deus, foram parar no Egito como escravos. Mas porque Deus não amava? Não. Justamente porque Deus os amava. Justamente porque Deus não abria a mão deles. O pai corrige ao filho que ama. Então, muitas vezes a gente se sente no Egito, mas é Deus nos corrigindo. É Deus tratando conosco, para que nós não venhamos a nos perder. E muitas vezes o inimigo lança na nossa mente como se nós não fôssemos amados por Deus. Como se Deus não estivesse dando atenção ou importância para aquilo que nós estamos vivendo muitas vezes. É tudo mentira. Porque a palavra do Senhor diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E nós só amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro. Então o povo de Israel estava ali como escravo e começaram a clamar: Senhor, envia alguém, nos tira desse lugar, como nós vamos viver aqui? Como é que nós vamos continuar nesse lugar? Então o Senhor o nosso Deus levanta Moisés, para que fosse o libertador do povo de Israel. Aleluia! Um homem gado que fala, né, que tinha dificuldades em falar. Ele acha um monte de jeitinho ali para não fazer. Diferente de nós, quando Deus chama nós para fazer alguma coisa. Senhor, mas eu não sei. Senhor, mas eu não consigo. Senhor, mas eu não posso. Senhor, eu não. Tem um irmão lá que está tão mais bem preparado que eu, chama ele. Né? Mas o Senhor, quando Ele escolhe aquele, é aquele. Não adianta nós querer correr. Não adianta nós dizer não. Né? Mesmo porque, irmãos, glória a Deus se nós sentimos assim, capacitados, porque quem nos capacita é o Senhor. Porque a glória não é nossa, a glória é dele. Ele não divide a glória dele com ninguém. Ele não divide a glória dele com ninguém. Né? Então nós devemos, muitas vezes a gente conversa, né, entre as irmãs, né? Às vezes uma é chamada para levar uma palavra no lugar, ou às vezes vai louvar, né? Dá um friozinho na barriga, qual passado, você irmã quer, ele é o maior irmão de Jesus amado. É todo louvor, só Deus me avisa. Que é muito novo para mim, mas a glória é do Senhor, né? Eu não posso desobedecer, misericórdia, né? Ser desobediente, eu não quero parar no Egito, não. Eu quero continuar caminhando para Canaã. Aleluia.
Então, todas as vezes que o Senhor, a gente conversa, que o Senhor, né, às vezes chama alguém para pregar, para dar uma palavra, para orar, para visitar, seja lá o que for fazer na casa do Senhor, a gente sempre fala assim, nossa, que frio na barriga, né? Cheguei e falei para a irmã Miquelinha, falei, nossa, até falta fôlego, né? Mas glória a Deus. E muitas vezes eu falo isso para as irmãs mas fica para mim mesmo muitas vezes. Nós não podemos perder isso. Esse temor de fazer alguma coisa para o Senhor. Nós não podemos perder isso. Porque todas as vezes que se acontecer da gente chegar aqui à frente para fazer qualquer coisa que seja para o Senhor e a gente se sentir seguro demais, volta lá para a frente de oração, né? Porque você não está dependendo do Senhor mais, está dependendo de você mesmo, e aí o Senhor não trabalha, aí o Senhor não opera, aí o Senhor não age, porque Ele não vai dividir a glória dele com ninguém. Então, se você está com friozinho na barriga, faz assim mesmo. Se você está ali, está até sem fôlego, está respirando até ofegante, faça assim mesmo, porque a honra e a glória é do Senhor. Moisés agiu assim, Senhor, eu não, né? Chama outro lá, até o Senhor levanta, não, tá bom. O irmão vai com você, vai falar, né? A hora que você tiver dificuldade para falar, ele fala no teu lugar, né? O Senhor sempre levanta pessoas para caminhar conosco. Ele está conosco todo o tempo, mas às vezes a gente precisa de alguém, né? Como Moisés precisava de alguém ali. E o Senhor, como sendo poderoso e nos conhecendo no profundo e no escondido, levanta Arão para caminhar conosco. E aí o que acontece? O povo de Israel é libertado. A obediência melhorou? O que o povo estava clamando? O que o povo estava pedindo? Libertação, não era? Que o Senhor nos livre, que o Senhor nos liberte, que o Senhor nos leve de volta para a nossa terra, que o Senhor nos leve de volta para a terra prometida. E ali, já de posse dessa bênção, o que aconteceu com o povo? Começou a murmurar. Ah, Senhor, mas a cebola do Egito era boa demais, e nós com fome. Ah, Senhor, quando eu estava lá no mundo, eu não tinha tanta luta. Ah, Senhor, quando eu estava afastada, eu não tinha tanta afronta contra a minha vida. Sabe por quê? Você estava na mão do inimigo, ele vai querer tirar você da onde? Ele vai querer te impedir de fazer o quê? Se você já está fazendo o que ele quer. Então, você está tendo luta. Irmãos, a árvore que não tem fruto, ela não leva nem um chacoalhinho para cair no fruto dela. Então, se você está levando alguns chacoalhões aí, levando algumas varadas aí, é porque tem fruto. E se tem fruto, o Senhor é na sua vida. E se o Senhor é na sua vida, glória a Deus pela luta. Porque nem eu nem você passamos sozinhos. Nenhuma afronta vem simplesmente para nos ver sofrer. Para o nosso Deus nos ver sofrer. Ela vem para nos montar, para que o Senhor aperfeiçoe a obra dele em nós e para que o nome dele seja exaltado e glorificado. Não foi assim quando o exército de Faraó veio contra o povo de Israel. Não foi para isso. O Senhor já havia falado assim: e serei glorificado em Faraó e em seus carros e em seus cavaleiros. Mas houve o temor do povo de Israel quando viu que aquele exército estava vindo e tinha o mar à frente. Parou ali? O Senhor não socorreu? O Senhor não veio em socorro? O Senhor não é um socorro bem presente na hora da angústia? Eu acho linda a palavra do Senhor, porque aquilo que Ele diz, Ele prova nela. Ele diz: eu sou o socorro bem presente na hora da angústia. O povo de Israel estava angustiado ali com aquela situação, um exército todo cheio de aparatos para vir contra eles e não tinha para onde fugir, não tinha para onde passar. Atrás do exército, na frente o mar. Mas o nosso Deus é o Deus que abre porta onde não existe porta. E o Senhor fez abrir um caminho onde não existia caminho. Mas por quê? Porque Ele veio para cumprir com a sua palavra. Porque Ele disse que o nome dele seria glorificado em Faraó, em seus carros e em seus cavaleiros. O Senhor cumpre aquilo que Ele disse para você. O Senhor cumpre aquilo que Ele disse para a igreja. O Senhor cumpre aquilo que Ele disse para cada um de nós em particular, porque Ele é fiel. Ainda, o pastor disse isso aqui no começo, ainda que eu e você não sejamos fiéis, Ele, contudo, permanece fiel. Aleluia. E aí, então, o povo sai de lá, recebe esse livramento,
recebeu a bênção da libertação, não era mais escravo. E aí começa a andar no deserto. E aí vem essa situação, o Senhor concede mais uma vitória. O povo lá, o exército de Faraó não venceu o povo de Israel. Ainda que eu creio que eles não tinham uma espada de força. Mas eles precisavam de uma espada, eles só precisavam da presença. E a presença estava ali. A presença era com eles, aleluia. Irmãos, eu não sei que luta que você está enfrentando, mas usa a arma direito. Usa a arma que o Senhor quer que você use. Para de lutar com as suas próprias mãos contra esse problema que você está enfrentando. Para de lutar com as suas armas, essa situação que você está enfrentando. Deixa que o Senhor, aquele que nos garante vitória, aquele que diz para nós que nós somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o nosso Deus, que nos amou a tal ponto de entregar Jesus. Esse é quem nos garante a vitória. Aleluia! Então para de lutar com as suas armas. Para de tentar resolver o seu problema você mesmo. Deixe que o Senhor resolva. Muitas vezes nós lemos a palavra do Senhor e ele diz: para, fica aí quieto. Essa peleja não é sua. Aleluia! E quantas vezes a gente quer desembalar a espada igualzinho Pedro? Não, Senhor, deixa eu resolver. Olha, já que eu resolvo aqui, ó, não vai prender o Senhor não, capaz mesmo prender o Senhor. Que negócio é esse? O Senhor tem alguém pelo Senhor, Jesus precisava de alguém por ele. Quantas vezes a gente quer desembainhar a espada? Quantas vezes a gente quer usar e cortar a orelha dos malvos que estão à nossa frente? Mas o Senhor é quem está no controle da situação. E aqui, irmão, é aquilo também que você tiver que passar, você vai ter que passar. Mas a diferença é que nós não passamos. E aí acontece isso. Né? O povo de Israel então é libertado, recebe a bênção de ser livre, recebe esse livramento de conseguir passar. E vocês conseguem imaginar alguém, né, um exército de gente, uma nação inteira atravessando um mar aberto a pés enxutos. Esse é o Deus que eu e você viemos adorar. Esse é o Deus que eu e você viemos servir nessa noite, aleluia. Esse é o Deus que te garante vitória. Existe alguma coisa possível para Ele? Existe alguma coisa que Deus não possa fazer? Nós louvamos aqui que Ele é soberano. Ele é Senhor sobre todas as coisas. Ele é Senhor sobre a sua luta, Ele é Senhor sobre a sua angústia, Ele é Senhor sobre a enfermidade, Ele é Senhor sobre as perseguições, Ele é Senhor sobre a fraqueza que você tem enfrentado. Ele é Senhor sobre todas as coisas. Ele é Deus. Aleluia. E aí esse povo, o que acontece com esse povo? Ao invés de olhar toda a grandeza desse Deus soberano sobre a vida deles, não, eles começam a olhar o que estava faltando ali. Aonde é que a palavra do Senhor fala que é para nós mantermos os nossos olhos no autor e consumador da nossa fé? Se nós não olharmos para o autor e consumador da nossa fé, vai acontecer igualzinho Pedro. Nós falamos, é claro, que houve uma ousadia grandiosa de Pedro ao dizer: Senhor, se é o Senhor mesmo, não manda que eu vá contigo. O Senhor não vem, Pedro, sou eu. Sou eu. E Pedro foi ousado, e só Pedro pode dizer que como Jesus andou sobre as águas. Mas quando Pedro desviou o olhar, mas quando Pedro olhou a dificuldade, quando Pedro sentiu o vento, quando Pedro viu a fúria daquele mar, quando Pedro tirou os olhos de Jesus, ele afundou no meio daquele mar furioso. É diferente com a gente quando nós tiramos os olhos do Senhor. Irmãos, quantas das vezes nós estamos no meio de um mar furioso assim, e nós acabamos olhando para a fúria do mar, e não para aquele que está dizendo: vem, filho, sou eu que estou aqui. Vem, filho, eu te ajudo. Vem, filho, sou eu que te faço caminhar sobre as águas. Vem, filho, eu estou te esperando. Aleluia. Sou eu que te garanto a vitória. Para nós é mais fácil olhar a fúria do vento. Muitas das vezes é mais fácil para nós olhar. E às vezes a gente para e pensa assim: mas como assim esse povo fez isso, gente? Como que esse povo murmurou no deserto? Mas que
negócio que é esse? Vendo tudo que o Senhor fez. Era impossível para eles sair da escravidão. Para eles era impossível, mas era plano do Senhor. Era propósito do Senhor. Então, no tempo determinado, Deus tiraria eles dali como o Senhor fez. Aleluia. E aí a gente olha para a situação, como eles agiram. A gente até mesmo acaba julgando a nação. Como assim o povo de Deus, escolhidos do Senhor, começa a murmurar querer cebola, começa a murmurar que lá tinha comida, começa a murmurar que lá tinha casa, né? Até exagerar, parece que até que eles começavam a olhar como se lá tivesse muito mais do que eles realmente tinham. O engano, né? E às vezes a gente acha, julga eles, né? Mas quantas vezes nós agimos assim? Quantas vezes o Senhor já nos garantiu vitória? Quantas vezes a gente já tomou posse de vitória que o Senhor entregou nas nossas vidas? E aí vem outra luta. E aí a gente começa a olhar para a luta e esquece que o Deus que deu vitória para nós lá também é poderoso para nos dar vitória agora. E a gente age igualzinho o povo de Israel na situação ali do deserto. Começa a murmurar. Porque Deus não me ouve. Porque quando estava lá era melhor. Porque quando era naquela situação ali, nossa, eu tinha sossego na vida, agora não tem mais. Não, irmãos. Vale muito mais o propósito de Deus na nossa vida. Porque a palavra do Senhor diz que os planos do Senhor são mais altos e maiores do que os nossos. Aquilo que Deus tem para mim e para você é muito melhor do que aquilo que eu e você possamos imaginar. Aleluia. Então ali o povo começa a praguejar, e por causa da murmuração, por causa da reclamação, e como eu já disse aqui em outra oportunidade, se tem uma coisa que Deus não gosta, é a murmuração. O povo só andou 40 anos naquele deserto porque não ficou quieto. Porque ao invés de crer naquilo que Deus tinha falado e de esperar no Senhor o tempo de Deus completar a bênção na vida deles, o povo preferiu murmurar. Quantas vezes eu e você não recebemos a nossa bênção porque ao invés de glorificar o Senhor no meio da luta, como o meu esposo falou sobre a palavra de quarta-feira, nós acabamos murmurando, nós acabamos reclamando, nós acabamos dizendo que o Senhor não está conosco, que o Senhor ouve todo mundo, fala que todo mundo menos conosco. Irmãos, tem aquela situação dos dois discípulos, eu já disse isso para os irmãos aqui numa outra oportunidade também, e o Senhor tem falado muito ao meu coração sobre os dois discípulos a caminho de Emaús. Aqueles dois ali estavam andando com Jesus, falando com Jesus, mas não ouvia Jesus. Quantas vezes nós estamos na mesma situação, andando com Jesus, na presença de Jesus, mas não damos ouvidos ao que o Senhor Jesus está falando. O Senhor Jesus falou o quê? Eu vou morrer, mas ao terceiro dia eu vou ressuscitar. Eles já tinham ouvido falar das mulheres que já tinham ido lá, já tinham testificado que Jesus tinha ressuscitado, e ainda se não creram. Estavam caminhando, tristes, desanimados, desacreditados que o Senhor e Salvador Jesus Cristo pudesse realmente ressuscitar. E eles estavam ressurretos do lado deles. Que nós, em nome de Jesus, possamos caminhar com o Senhor, falar com o Senhor, mas também ouvi-lo falar conosco. Porque o povo de Israel aqui estava andando com ele, vendo os milagres dele, mas não ouviam. Não davam ouvidos à voz de Deus. Eles preferiam agir à sua maneira do que a maneira que o Senhor dizia que era para eles fazer. Aqui nesse capítulo 33, chega uma parte que Deus fala assim: leva esse povo para a terra que eu prometi para vocês, porque eu não vou. Eu não vou com vocês. Como diz assim, se eles vão sozinhos, eu cuido assim, não vou. Eu não vou caminhar com vocês. Não dá. Olha, que nem aquele meme assim, eu frouxo. Vocês já me cansaram. Vocês já me extrapolaram já. Eu não vou com vocês. E aqui a palavra do Senhor ainda é tão forte que fala assim: se eu for, eu vou consumir esse povo. Vocês agem desse jeito de novo. Mas sabe por quê, irmão? Sabe por que o Senhor estava tão bravo com aquele povo? Ele tinha feito todos esses milagres. Ele tinha operado poderosamente. A gente pode ver que não houve nenhuma geração que viu tanto milagre como esse povo que caminhou no deserto.
tanto operar de Deus ali. Era comida que caía do céu, era pedra que brotava água, era mar que abria, o povo passava, era exército que era engolido por água. E Deus entregando vitória, Deus entregando vitória, Deus entregando vitória, e os irmãos lá só reclamando. Os olhos não estavam naquilo que Deus estava fazendo e no que ele ainda poderia fazer, mas só estava no problema, só estava na situação. Não glorificava a Deus. É mesmo, irmãos? É a mesma coisa você vê com todo o que está aqui. Mas você não usa, não tem um fôlego que Deus soprou nas suas narinas para dar uma glória a Ele. Irmãos, se a gente for olhar para o Senhor, se a gente parar e pensar quantos livramentos o Senhor nos deu. Se nós pararmos para pensar que o Senhor nos tirou das garras do inferno, nós estávamos condenados ao inferno, não tinha solução para nós. Aonde nós estávamos caminhando, eu não sei a história dos irmãos, mas eu sei a minha. Onde é que eu estaria hoje se o Senhor Jesus não tivesse me encontrado? Onde estaria? Que história teria sido escrita sobre a minha vida se o Senhor Jesus não tivesse olhado lá, não, essa menina aqui, essa Valdeira aqui, é minha. Glória a Deus. Por isso, irmãos, eu não preciso ter a vitória lá do problema que eu tenho que resolver, ou da saúde que eu quero que o Senhor cure. Não, irmãos, só por isso eu não posso parar de adorar o Senhor. Por isso é que motiva, é que enche o meu dedo, encher o meu e o seu coração de gratidão ao Senhor e adorar Ele todo o tempo. Seja na luta, seja na hora que você está chorando, seja na hora que você está triste, seja até mesmo na hora que você está deprimido, como o irmão contou o testemunho dele aqui. Nada pode calar um adorador, aleluia. Sabe por quê? E por que nós somos adoradores? Porque o Senhor nos comprou, o Senhor nos salvou, como esse povo aqui do Egito estava escravo lá no Egito, eu e você éramos escravos do mundo. Como esse povo aqui estava sob o jugo de Faraó, eu e você estávamos sob o jugo de Satanás. Era ele que controlava a nossa vida, era ele que ditava as regras, ele fazia o que queria de nós, irmãos. E se não fosse Deus nos tirar lá dessa terra do Egito onde nós estávamos, o que seria de mim e de você? Se o Senhor, assim como enviou Moisés para tirar o povo daquela escravidão, não tivesse enviado Jesus para tirar eu e você da escravidão que nós estávamos, o que seria de nós? Para onde nós estaríamos caminhando? Irmãos, se eu e você tivéssemos fechado os nossos olhos lá antes de Jesus nos encontrar, onde é que nós estávamos agora? Para onde iria nossa alma? Só por isso, se é que eu posso dizer essa palavra, só por isso, não deixe de adorar o Senhor, não deixe de servir ao Senhor, não deixe de louvar ao Senhor, não deixe de falar com o Senhor. Outra parte linda dessa palavra aqui é que fala que Moisés ele ia lá no tabernáculo e ele orava. Né? Ele ia ter o seu momento de comunhão com Deus. E quando ele saía diferente. Isso só acontece com Moisés. Nessa geração foi. Mas pode acontecer comigo e com você. Irmãos, nós não podemos ser como esse povo aqui que andou na sombra de Moisés. Que só tinha experiência que Moisés contava. Eles tinham vivido e tinham visto milagre, mas eles não tinham intimidade com Deus como Moisés tinha. Eu não posso viver debaixo da sombra dos meus dois pastores. Eu não posso viver debaixo da sombra do meu esposo. Eu tenho que viver debaixo da sombra do nosso Deus. Eu tenho que buscar a minha intimidade com Deus como Moisés buscou. Aleluia. E quantas vezes a gente vê irmãos dentro da igreja só, sabe, os irmãos 6 horas? 6 horas por mim? Ele mesmo ora. Aí só pede 6 horas por mim? Irmão, 6 horas para mim lá? Não, busque você a sua intimidade com Deus. Por que Moisés não oscilou na fé dele ali? Ele chegou até nesse capítulo aqui a dizer assim, no capítulo anterior, se não me engano, capítulo 32, ele chega a falar, se o Senhor perdoa eles, se o Senhor não perdoa eles, pode riscar o meu nome do livro. A mãe intimidade que eu tive com o Senhor.
aí o Senhor fala para eles assim, ó, fala para Moisés, então vai, ó, pega o povo e vai para a terra que eu prometi. A terra que manda leite e mel, a terra que eu prometi a Abraão, a Isaac e a Jacó. Mas eu não vou. Porque se esse povo agir desse jeito de novo, é que nem o pai que fala assim, filho, se você fizer isso de novo, você vai apanhar. Né, a irmã ali até indo atrás do Pedro, né, irmã? Esse menino lá em casa. A gente já fez isso assim, chegar lá em casa, com direito mesmo. É assim, né? Nós fizemos isso com os nossos pais, né? Glória a Deus. Mas o Senhor disse como se ele estivesse dizendo isso para o povo, eu não vou, porque se eu for, eu vou descer o chinelo nessa criançada de novo, porque não amei de me obedecer. O povo tinha visto tudo isso, e fez um bezerro de ouro, e começou a adorar. Por quê? Porque Moisés não descia. Porque Moisés não voltava. Desistiram. Não, vamos fazer o que Deus para nós. E sabe o que afrontou ainda mais Deus? Porque quando eles fizeram aquele bezerro, eles disseram, ó, esse aí é o seu Deus que te tirou da terra do Egito. Deu a glória para outro. O Senhor não divide a glória dele com ninguém. A glória é dele, só pertence a ele, porque só ele é digno de toda a honra, de toda a glória. Aleluia, aleluia, irmãos. Eu e você não vamos conseguir fazer nada se nós não estivermos assim como Moisés, na presença do Senhor. E aí Deus manda, vai, leva esse povo, que eu não vou coisa não, que vocês fizeram algum tipo de novo. Como diz o bicho, vai pegar. Eu vou, a minha ira vai acender de novo. Moisés foi. Moisés levou o povo dele. Não. A única hora que Moisés desobedeceu a Deus. Senhor, se o Senhor não for, eu não vou. Se a sua presença não estiver conosco, Senhor, eu não vou fazer. Se a sua presença não estiver em mim, Senhor, eu não vou fazer. Por quê? Porque ele sabia que ele não conseguiria fazer sem a presença de Deus. Irmãos, não dá para fazer nada na vida, seja na obra do Senhor, seja na nossa casa, seja na família, seja no trabalho. Não dá para fazer nada sem a presença de Deus. Não tente viver sem a presença de Deus. Não dá para viver sem a presença de Deus. O crente não respira sem Deus. Aleluia! Muitas das vezes a gente tem situação que a gente quer sair da presença de Deus. O menino lança a seta, desiste, larga a mão, entrega, deixa. Não dá para fazer nada sem a presença de Deus. Assim como Moisés disse aqui, eu não irei se a sua presença não for comigo. Como posso essa palavra, irmãos? Eu não decido fazer nada na sua vida, mas nada mesmo, sem a presença do Senhor. Eu lembro de uma vez a minha filha falou para mim assim, quando ela ainda estava na presença do Senhor, eu não vou dizer isso aqui, irmãos, isso é para a honra e para a glória de Deus, porque eu não sou nada, eu não sou ninguém, mas o Espírito Santo de Deus, pela misericórdia dele, habita em mim. Aleluia. Eu lembro que uma vez a minha filha mandou uma mensagem para mim, ela estava morando fora, ela mandou uma mensagem assim para mim, no Dia das Mães. Ela falou assim, mãe, eu louvo a Deus pela vida da senhora, porque se tem uma coisa que às vezes chegava a ser até irritante, era que tudo que eu pedia para a senhora, a senhora falava assim, vou conversar com Deus primeiro. Eu sou mãe, que coisa irritante que era, eu queria que a senhora desse logo, que a senhora fizesse logo, a senhora tem que falar com Deus, tudo tem que falar com Deus. Irmãos, é assim. Se hoje, pela misericórdia de Deus, eu ainda estou e pretendo permanecer na presença de Deus pela graça, pela mão dele segurando na minha, é porque tudo tem que estar na presença de Deus. Se a presença de Deus não estiver, não faça. Se a presença de Deus não estiver, não vá. Se a presença de Deus não estiver, não dê ouvidos. Se a presença de Deus não for exaltada e glorificada na decisão que você vai tomar, não faça. Tudo na minha e na sua vida, se não for para glorificar a Deus e para a presença dele ser ainda e cada vez maior na minha e na sua vida, não faça. Seja qual for a decisão na sua vida, por mais que pareça bom na hora, se for ofender a presença de Deus, não faça. Se a presença do Senhor não for comigo, eu não irei.
Porque eu não sou dispensar que o Espírito Santo de Deus fale mais ao coração dos irmãos. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Louvado seja Deus por essa boa palavra. A Bíblia diz que o pai que ama o filho, ele corrige. Se recebeu a correção, receba com alegria. Lá no Baronês tem um promotor, ele mora lá no São Geraldo. Ele gosta muito de, assim como o irmão Zé, gosta muito de cavalo. Ele estava contando que esses dias um colega dele pediu ajuda para ele, porque ele comprou um cavalo, eu acho que ele chama cavalo marca argentina, um negócio assim. Só que o cavalo é muito bom, só que ele é arredio, ele não obedecia, puxava as rédeas lá e ele não respondia, não obedecia. Era até perigoso avançar em cima de um carro, em cima de alguém, queria que ele virasse, ele não virava. Aí colocaram um negócio na boca dele. Como chama aquele negócio que põe na boca do cavalo? Hã? Não, é aquele ferrinho. Hã? Isso aí. Só que enquanto usava o negócio, puseram até no nariz dele, assim, conforme ele puxava as rédeas, o cavalo sentia a dor e parava. Mandava para virar, assim, sentia a dor e parava. Às vezes Deus vai mexendo com a gente. Às vezes Deus pega mais pesado. Lutar com Deus é impossível. O dia que a gente, como crente em Jesus, crente no nosso Deus, a nossa fé entender que Deus é soberano sobre todas as coisas vão ficar mais fáceis a caminhada com Ele. O dia que a gente entender, é Ele que manda na minha vida, na vida, na congregação, na igreja, na vida dos irmãos, o dia que a gente entender isso, é Ele que manda, a gente obedece. A gente só entendeu a correção do pai que foi no passado quando a gente é pai hoje. Hoje eu entendo, não sei o que muitas vezes o Senhor falei não para minha filha. Era para o bem dela. Antigamente eu não entendia. Por que meu pai não deixa fazer isso? Por que ele não me dá aquilo? Por que ele não me dá aquilo outro? Não está na hora, você não tem idade, você não pode. Aceita a correção do Senhor, que a nossa caminhada vai ser mais fácil. Amém? Sim. Glória a Deus por essa boa palavra. Domingo, às 18 horas, culto de primícias. Glórias a Deus. A irmã já tinha colocado no grupo a respeito de trazer. Me ajuda aqui, irmão, por gentileza. Cumprimentos, irmãos, papai e Senhor. Amém. A irmã Carol, ela colocou no grupo que tinha o moço do serviço dela, que a irmã dele estava muito doente, tem 5 crianças pequenas e está precisando de doação de roupas. Aqueles irmãos que puderem tiverem roupas de criança, eu não vou me recordar, mas assim, agora eu coloco no grupo que ela abandonou. Aí a gente está arrecadando para poder ajudar essa família. E também, o culto de primícias domingo, a gente vai estar arrecadando, além dos alimentos que é a cesta básica que a gente já faz normal, alimentos das crianças. São 5 crianças, que são crianças desde pequenininho e menores, que também têm vontade de comer as coisas. Então, os irmãos que puderem fazer leite, biscal, bisnaguinha, bolachinha de rechear, essas coisas, a gente vai montar essa cesta, a irmã vai pegar e vai levar, o irmão dela vai levar para ela, vai ter inspirações. Amém? Amém. Agradeço aos irmãos. Em nome de Jesus. Glórias a Deus. Deus abençoe. Presbítero Carlos, vai fazer uma oração, já abençoando a igreja. Amém? Aleluia. Amém, meus irmãos, Pai Senhor. Vamos ficar de resposta restaurando com Jesus. Senhor Deus, Deus Pai. Nós te agradecemos, ó Deus, Senhor, por essa noite, por esse momento de estar na tua presença, adorando a Ti, glorificando o Santo Nome, Pai. Muito obrigado pelo Pai amado nos escolher, nos separar, Pai amado, nos tirar, ó Deus, Pai amado, nos afirmar e nos colocar diante do Senhor, Pai amado. Reconhecendo que só o Senhor é da nossa vida, Pai. E oro, Deus, Pai amado, agradecendo a Ti pela Tua palavra, Deus.
Abençoe a cada um que está aqui nessa noite. Cada um, meu Deus, vai sair daqui, meu Senhor, transformado e renovado. Cada um sai daqui, meu Deus, vai amar a intenção de buscar o Senhor intensamente cada vez mais, ó Pai. Abençoa, meu Deus, vai amar, Pai querido, aqui esse não pode estar, vai chegando cada um. Pai, que no nosso culto, se o Senhor permitir, eles possam estar presentes conosco, ó Pai. Leva cada um em segurança, meu Senhor, nas suas casas. Dê uma noite abençoada, descanso para todos, ó Pai. Em nome de Jesus Cristo, ó Deus, Pai amado, Pai querido, abençoa a minha igreja nessa terra, meu Senhor, meu Deus, ó Pai. Orando pelos enfermos, ó Pai. Oramos pela cura, Pai. Oramos, ó Deus, pela situação despertida, meu Deus, ó Pai amado, para a tua providência nessas causas, Pai. Faça a tua vontade, do teu querer, da nossa oração, te pedindo por fé, te agradecendo no nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. E amém. As mãos dos seus irmãos. Que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as boas consolações do Espírito Santo estejam com todos e todos. Digam amém. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Agindo Deus, quem será? O Senhor é o nosso pastor, e nada nos faltará. O Senhor é o nosso pastor, e nada nos faltará. Tudo encerrado, as palmas.